Agora, a favor ou contra? Ou não é bem assim? Jornal Jangadeiro. Debate. Mais uma vez, bom dia. A partir desta quarta-feira, a gente coloca o debate que sempre era realizado às sextas para este dia da semana. Facilita, inclusive, a vida de muita gente, que a gente vai discutir os assuntos do final de semana, né? E as coisas acontecem de quinta, sexta, sábado e, em termos de política, ainda mais. Então, a semana começou com informação de que forças do centro, ou melhor dizendo, nomes que pensam em se destacar na chamada terceira via, estão tentando fazer um diálogo, se aproximarem. Os pré-candidatos à presidência Sérgio Moro, do União, Eduardo Leite, PSDB, Simone Tebet, do MDB, tentam se viabilizar como o nome que mais agrada. Em paralelo, tentam formar alianças. Dentro dessa estratégia, Sérgio Moro se reuniu com Simone Tebet e com Eduardo Leite. Essa semana é a vez de encontro entre Tebet e Leite. Os dois têm defendido a tese de união de forças e podem, por exemplo, formar uma chapa em que um seja o cabeça e outro vice. Falta saber a participação de Moro, que enfrenta resistência até mesmo dentro do seu partido, União Brasil. Por sua vez, tentam se manter na corrida Ciro Gomes, do PDT, e João Dória, que mesmo escolhido como pré-candidato do Tucano, ainda trava uma batalha interna com o ex-governador do Rio Grande do Sul. Qual dos pré-candidatos vai ter fôlego para alavancar a terceira via, para chegar a esse pódio? Ou melhor, a terceira via vai conseguir ganhar fôlego para participar do embate entre Bolsonaro e Lula? O debate hoje é sobre esse assunto e participam Maia Filho, advogado especializado em direito público. Bom dia, advogado Maia Filho. Bom dia, Nonato. Bom dia, ouvintes da Jangadeiro. É um prazer muito grande participar aqui do seu programa. Nós agradecemos. Tarcísio Rocha. O Tarcísio é professor de teoria de Constituição, é doutorando em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará. E a gente deseja um bom dia também, professor Tarcísio. Bom dia, Nonato Albuquerque, ouvintes da Jangadeiro, doutor Maia Filho. É uma alegria e uma honra estar aqui debatendo sobre política, democracia, tá? E faço da maneira mais simples possível para o ouvinte poder estar por dentro dos nossos posicionamentos. E é essa a nossa ideia, é de fazer com que o debate seja bem ao nível de todos, que alcance realmente um bom nível. Você também, claro, ouvinte, participa do nosso debate pela 101,7, você que está ouvindo pelo radinho, também pelo YouTube, pelo Facebook, você do Twitter, mandar um salve aqui para o pessoal. Lembrando que você participa pelo 981-543814, o nosso WhatsApp. Eu já vou colocar uma questão aqui para os nossos debatedores. Como é que os senhores veem o jogo político brasileiro nesse tabuleiro onde a terceira via é disputada por forças divergentes, até politicamente? Vou começar com a participação do advogado Maia Filho. Pois não, Maia? Olha, Nonato, existe uma polarização inusual nessa eleição de 2022. Porque os dois candidatos que estão na liderança, eles têm duas características que são não comuns numa democracia. Eles têm uma parcela muito grande de simpatizantes, todos ali na casa de acima de 20%, e um segmento expressivo de rejeição. Então, eles são extremados nos dois sentidos, na aprovação e na rejeição. E eles se escolheram para se duelar. O Lula quer disputar a eleição com o Bolsonaro e o Bolsonaro quer disputar a eleição com o Lula. Isso reduz um pouco o espaço para a segunda via. Para a terceira via, na verdade. Agora, o que precisa ser discutido é colocar o povo no debate, né? A sociedade no debate. A gente tem que lembrar que no mesmo período na eleição de 2018, o Bolsonaro tinha 1 ou 2% dos votos. Ele não era nem a quarta ou a quinta via. Chegou lá e ganhou a eleição. Então, no Brasil, o imponderável sempre está na mesa. Eu diria, então, para deixar aqui o mote no debate, eu acho que a terceira via ela é possível, mas não parece ser o cenário provável. Professor Tarcísio Rocha, o senhor concorda com o doutor Maia Filho? Concordo, e eu acrescento, Nonato Albuquerque, que a gente está passando por uma situação muito complicada, não só no Brasil, como várias democracias emergentes,
um processo de erosão dessas condições de democracia, né? Um debate eleitoral com qualidade, partidos políticos fortes, com características ideológicas bem definidas, são características naturais do jogo democrático. E essa polarização, ela é muito ruim para o nosso debate, porque acaba criando inimigos, acaba desfazendo, deteriorando nossos partidos políticos, polarizando a sociedade e diminuindo a nossa capacidade de diálogo e de debate. E o ruim é que alguns candidatos, uns mais que outros, utilizam essa polarização, fake news, para ganhar. É um jogo de vale-tudo eleitoral, em que talvez um candidato, um homem, vença a eleição, mas o Brasil ele perca, no geral, né? Perca como democracia. Historicamente, só para o ouvinte ter uma noção, a expressão terceira via não é original do Brasil, não. Ela foi cunhada, criada com uma proposta de renovação política e econômica alternativa ao socialismo e ao liberalismo, tendo como um dos seus criadores o sociólogo Anthony Giddens, ligado ao Partido Trabalhista lá da Inglaterra. E a partir de 1989, um outro fenômeno foi observado aqui, com no mínimo um candidato alternativo aos dois grupos mencionados no Brasil. Por exemplo, Leonel Brizola em 1989, Enéas Carneiro já foi mais de um, Ciro Gomes em 98, 2002, 2018, Antônio Garotinho em 2002, teve a Luísa Helena e Marina Silva também. Agora, a junção de nomes dessa terceira via, na opinião dos senhores, pode também alterar, nesse momento, os números que as pesquisas estão fornecendo? Eu não acredito, Donato, em alteração. Eu queria pegar o mote que você falou aí. A terceira via, basicamente, é um meio termo entre um projeto liberal e um projeto, vamos dizer assim, socialista, né? Um projeto autoritário, em que o Estado participa da economia. O que vai ser discutido aqui no Brasil, em outubro, é se a população brasileira quer continuar no caminho da modernização, da competição, do capitalismo de mercado moderno, que propicia emprego, renda, juros baixos, inflação, privatizações, aprofundar a agenda de privatização, privatizar essa Petrobras, que já foi um foco de corrupção espetacular, já sugou recursos da sociedade, privatizar a Eletrobras, abrir a economia, fazer acordos. Essa agenda que começou não foi no governo Bolsonaro, foi no Temer, com o ministro Henrique Meirelles, um trabalho brilhante, que tirou o Brasil de uma tragédia. A crise de 2015, 2016, Donato, sem pandemia e sem guerra, foi a pior da história em 120 anos. Então, o Brasil tem a opção de retroceder para uma política de obscurantismo, de capitalismo de compadrio. Você é amigo do presidente, aí ganha empréstimo do BNDES, o Estado controla os preços de petróleo, controla o preço de energia. É uma política atrasada, liderada inclusive por um ex-presidiário, ou mudar, avançar na modernização do Brasil, seja com o Bolsonaro, seja com um outro nome que consiga incorporar essas ideias, principalmente são as ideias. Então aí você vê duas ideias. João Dória, Eduardo Leite, Jair Bolsonaro são pessoas que pensam nesse sentido mais modernizante, de um país competitivo, em que o Estado não é locomotiva e que você tem que reduzir o peso do Estado. Por outro lado, tem o ex-presidente Lula com um histórico catastrófico. A ideia de que aconteceu na Venezuela, na Coreia do Norte, agora na Rússia, que o Estado ele asfixia a economia, aumenta o desemprego, aumenta a inflação. Então, esses são os debates. É por isso que é difícil uma terceira via do ponto de vista ideológico. Você talvez teria aí o Lula e a terceira via do Lula seria o Ciro Gomes. Aí sim, é um candidato alinhado com esse pensamento de que o Estado deve dirigir a economia e outras terceiras vias que seriam João Dória, o próprio Henrique Meirelles, Simone Tebet, que seria uma troca talvez mais do estilo de governar. O presidente Jair Bolsonaro ele é truculento, ele não interage bem com as instituições e tem um sentimento aí
que deve ser avaliado nas urnas. Mas eu colocaria aqui também um debate, um outro player. O grande eleitor da eleição de 2018 foi o antipetismo, por conta da corrupção, dos escândalos da Lava Jato. Em 2022 vai ser o anti-STF. Existe um ator político, um partido político de toga, que governa o Brasil, agredindo a Constituição, adulterando a democracia, tentando fraudar a eleição, retirando do ar redes sociais, imprensa, intimidando jornalista exilado nos Estados Unidos, porque não pode dar entrevista. Então, o anti-STF é um candidato forte no Brasil. A população tem uma restrição à sua Suprema Corte, ela participa de modo inadequado do debate público, e as urnas vai repercutir também essa ideia. Quem for o anti-PT e o anti-STF vai simbolizar uma tentativa de se conectar com o sentimento da população. Agora, deixa eu conversar aqui com o professor Tarcísio. Esse Brasil do futuro, mudanças, iniciativas a serem introduzidas, como o nosso Maia falou, esses pontos ainda não constam dos discursos dos candidatos, que nesse momento se mantêm acusações recíprocas, tirando do eleitor a chance realmente de discutir a problemática brasileira que afeta principalmente ao bolso do cidadão, do eleitor. O senhor concorda, Tarcísio? Concordo. Essa perspectiva de debater qual vai ser o candidato, quem vai representar a terceira via, muda o foco principal, que são os problemas que os nossos ouvintes estão passando. A inflação, preço da carne está altíssimo, preço do frango aumentou, a gasolina vai bater R$10 daqui para o final do ano, provavelmente, se continuar crescendo o preço, crise internacional. Então, de fato, esse debate ele deveria ser, na verdade, a respeito de como resolver os problemas do Brasil. E eu também gostaria de comentar a respeito desse termo, terceira via, né? O Brasil ele também teve boas experiências, por exemplo, foi a Frente Ampla. A Frente Ampla aconteceu logo após o golpe militar de 64, em que 3 estadistas importantes, um de extrema-direita, Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, de centro-esquerda, e João Goulart, de esquerda, eles se uniram, perspectivas diferentes, para combater a ditadura que estava acontecendo no período, né? E, de fato, era uma frente ampla. Ali havia uma união de partidos contra uma perspectiva autoritária de corrosão democrática. Infelizmente, se a gente comparar essa experiência interessante com essa terceira via, a gente não consegue compreender esses players como, de fato, uma terceira via. Por quê? Porque essa terceira via, Simone Tebet, Sérgio Moro, Dória, Eduardo Leite, na verdade, eles querem continuar o programa econômico do governo de Bolsonaro, privatizações, autonomia da Petrobras. A gente está vendo o que está acontecendo, né? Diminuição de direitos, restrição de serviços públicos, aumento da gasolina. Com certeza, se a gente for imaginar a Petrobras privada, ela já é uma instituição privada, né? É uma sociedade de economia mista. Mas se você retira a participação com o cidadão de classe média, com o motorista que está precisando, o motoqueiro, mototáxi, que precisa da gasolina para resolver seus problemas. Tá? Na verdade, a terceira via é uma busca de manutenção da política econômica do governo Bolsonaro com um linguajar mais acessível, menos radical. Não sei se tanto essa terceira via pode resolver esses problemas. Ciro Gomes está mais à centro-esquerda, ele almeja propor um plano de governo que não se alinha ao Bolsonaro, e ele também quer crescer. Por isso que a entrada do Lula foi tão ruim para ele, porque aquele que vota no Lula, ele também vota no Ciro Gomes, sendo que entre os dois programas de governo, né, muito à frente está o Lula. Mas eu não vejo essa terceira via como tanto uma terceira via, eu vejo mais como o antigo programa neoliberal de restrição de direitos dentro de uma roupagem
pouco mais amistosa e menos radical. Democrática, com certeza, mas um pouco menos radical, né? Por exemplo, a Simone Tebet, ela é representante, né, da bancada ruralista, agrotóxico, restrições de reservas indígenas, né, é o que ela representa. Ela é uma candidata feminina, isso é muito importante, né, a gente tem poucas candidatas femininas no âmbito político, especialmente na eleição presidencial. A gente tem aí a Marina, a gente tem a Dilma, como exemplos de mulheres fortes que puderam participar de eleições presidenciais. A Dilma, nossa primeira presidenta mulher, né, sofreu um impeachment, né, pouco estranho o seu processo, mas a linguagem da terceira via econômica é a mesma linguagem do governo. Então, se o colega que está aí dirigindo seu carro, o colega que está aí dirigindo seu Uber, na moto, se você acha que a política econômica atual ela é ruim, ela não está favorecendo seu ganha-pão, então não sei se a terceira via é o melhor caminho. No Vale Tudo Eleitoral, pelo que eu depreendi aí, haveria possibilidade de Ciro Gomes unir-se a essas forças no intuito de crescer, oficializar uma terceira via mais forte? Deixa eu perguntar aqui ao nosso convidado. Maia Filho, começo por você, exatamente porque dentro do que você estava explanando. Não, eu não acho. O Ciro Gomes tem feito críticas muito duras ao presidente Lula, chama o Lula de bandido, de chefe de quadrilha, ressalta a corrupção do PT, e tem um projeto político que é, na verdade, retomar o governo do Geisel, né? É um projeto nacional de desenvolvimento. Seria basicamente você engatar ré e pisar no acelerador. O Brasil é corporativista, pouco competitivo. Mas eu não falo nem unir-se ao Lula. Uma terceira via formada por esses outros três nomes que consolidasse uma força expressiva maior em termos de votos. Não, porque eles pensam completamente diferentes. Uhum. Como o colega colocou aí, a terceira via não é você colocar restrição de direitos, é o contrário. Quem restringe direito é o dirigismo estatal. Você não tem emprego na Venezuela, você não tem emprego na Coreia do Norte. É o oposto. O liberalismo, a economia de mercado, competitivo, estimular os empresários a abrir negócios, gerar emprego, dar oportunidade, é isso que vai garantir o desenvolvimento do Brasil. Nós temos que aprofundar essa pauta. Então, o Ciro Gomes ele não concorda com isso. Ele acredita que temos que controlar o preço do petróleo, que temos que controlar o preço do dólar, que o teto de gastos, é fundamental essa questão do teto de gastos. O Brasil está vivendo um déficit há 8 anos no cheque especial. Então, o político chega lá, qualquer um deles, e vai dizer que vai aumentar salário mínimo, vai aumentar salário de funcionário público, vai aumentar... Não vai, porque não tem dinheiro, o dinheiro acabou. O Brasil tem que começar a pensar o que é que você pode fazer pelo Brasil. Abrir negócio, sair, cada um empreender. Essa história de todo mundo querer ser funcionário público e viver pendurado no bolso do contribuinte, ter benesses estatais, seja os empresários, seja as pessoas físicas. Então é esse Brasil que o Lula acredita, o Ciro Gomes acredita, e essas pessoas, Simone Tebet foi colocada aqui como alguém ligada contra o meio ambiente, agrotóxicos, não, ela é ligada ao setor que salva o Brasil. É o que gera divisas, dólar. O Brasil alimenta 1 bilhão de seres humanos, exporta para 56 países. É um orgulho no planeta a agricultura do agronegócio. É isso que a Simone Tebet representa, um setor aberto, competitivo. A gente precisa replicar isso para o resto do Brasil. Reduzir o tamanho do Estado, abrir a economia, garantir, Nonato, as contas públicas. Então, o Ciro Gomes ele não dialoga com esse pensamento. Então, ele acredita no pensamento do Maduro, do Xi Jinping, do Putin, que o Estado vai resolver tudo e que é inusitado. Ele diz, nós vamos ser uma Espanha daqui a 20 anos. Se o burocrata dissesse que o Brasil pode ser uma Espanha, vamos ser uma Dinamarca, vamos ser os Estados Unidos. É lógico que o governo não pode fazer isso. Então, duvide de político populista que vai sair prometendo tudo. Nós temos que fazer, talvez, como o Churchill, o próximo governo tem que ser reformista, aprofundar as reformas que não foram feitas. Temos que entender que tem que privatizar a Petrobras, pelo amor de Deus. Nonato, nós temos aqui uma cidade cheia de buraco,
nós não temos postos de saúde, nós não temos hospitais de qualidade, nem escolas. Por que o governo vai estar preocupado em empresa de petróleo? Em pleno século XXI, isso não tem nenhum cabimento. O governo ser dono de banco? Que história é essa? O governo é para ser cliente do banco, vender a folha do governo para receber dinheiro. Não precisa ser dono do banco, é para roubar. Quem defende empresa estatal ou está desinformado ou mal intencionado. No Brasil, empresa estatal é assalto. Se lembre disso, é assalto. Quando privatizou as telecomunicações, hoje no Brasil tem mais celular do que pessoas, do que a população. Todo mundo tem celular. Esse é o Brasil moderno, competitivo. Se você colocar uma empresa estatal, vai faltar tudo. A educação pública estatal é ruim, a saúde pública estatal é ruim. Tudo que o governo faz é ruim. As coisas importantes da vida das pessoas têm que ficar longe do alcance do governo. Como diria o Milton Friedman, se o governo for administrar as dunas de Jericoacoara, em 5 anos vai faltar areia. É isso o governo. Ele não tem almoço grátis. É caro, ruim e de pouca qualidade. Então essa é que é a visão. A terceira via tem que aprofundar essa diretriz. Ok. Deixa eu dar um espaço aqui para o professor Tarcísio falar sobre o que você colocou. Você citou, todo mundo tem celular, mas aqui a gente sabe que não tem educação, não tem saúde com o padrão FIFA, que ficou tão marcante. Não é isso, professor Tarcísio? Exatamente, Leonardo Albuquerque. Nós estamos aqui numa situação realmente de crise econômica e política. E realmente, enquanto outros países do mundo olham como resultado dessa crise a proteção da camada mais vulnerável da sociedade, aquelas pessoas que estão pobres, aquelas pessoas que passam fome, outras olham para a liberalização do mercado, menos Estado, restrição de direitos como uma alternativa econômica, né? Na verdade, não é nem constitucional uma política como essa, porque nós temos, inclusive, no nosso artigo 3º, que o nosso projeto ele é antidiscriminatório. O nosso projeto é diminuir, acabar com a pobreza e com a desigualdade regional. Isso não é um projeto de Estado, isso é um projeto de nação. Então não é um governo ou outro que vai decidir se isso vai ser feito ou não. É um projeto de Brasil. É diminuir as desigualdades, acabar com a pobreza. E nesse projeto, o Estado ele é um elemento importante, porque a iniciativa privada ela cumpre o seu papel de angariar o lucro e faz parte da camada produtiva, mas é importante que o Estado regule. Essa não é uma opinião minha, é uma opinião da nossa Constituição, é uma proposta que está além de esquerda e direita, é uma proposta constitucional, em que o Estado brasileiro ele vai regular a economia para que tanto a camada produtiva ela tenha o seu lucro, como os mais vulneráveis, os pobres, aqueles que passam fome, Leonardo Albuquerque. Infelizmente, nós ficamos presos dentro de casa durante 1 ano, e quando a gente saiu, a gente viu uma miséria ainda maior. A gente viu pessoas mais pobres, a gente viu mais mendicância, mais moradores de rua. Então, o que a gente vai fazer com essas pessoas? A gente vai deixar elas lá ou a gente vai buscar melhorar a qualidade do serviço público? Porque esse é um problema social não é um problema só dos mais pobres. O problema social é um problema de todos, é o nosso problema como brasileiro, tá? Então isso é importante, serviço público é importante, não é um projeto de governo, é um projeto de Estado. Por isso que o serviço público é tão importante, ter servidores estatutários, concursados, porque vai acabar, sem a estabilidade, vai acabar um mando e desmando de empregados, de comissionados. Isso é muito ruim para a própria moralidade do serviço público. E em um país que alimenta o mundo, Leonardo Albuquerque, prezado ouvinte, tem boa parte da sua população passando fome, na miséria, pedindo dinheiro. Então, talvez essa liberdade econômica ela precise ser regulada. Talvez é necessário reorganizar isso, tá? E, infelizmente ou não, o projeto do PT, do Lula, não foi socialista. Bancos tiveram lucros altíssimos, privatizado. O próprio aeroporto aqui de Fortaleza, Pinto Martins, foi privatizado nos governos do PT. Então, estamos muito longe de um regime socialista no Brasil.
O que nós temos aqui é um capitalismo de Estado. O Estado ele promove o desenvolvimento econômico e dentro desse desenvolvimento econômico não é o desenvolvimento financeiro de grandes empresas, é o desenvolvimento, Dona Albuquerque, que facilita aquele entregador do iFood, aquele rapaz, aquele jovem que está estudando para a faculdade, que entrega as entregas com a bicicleta porque ainda não tem condição de comprar uma moto para trabalhar, que ele também tenha acesso à educação, que ele também tenha condições de ter um ensino universitário, que ele tenha um serviço de educação básico e médio de qualidade. E, infelizmente, para essas pessoas, né, que não têm condições de pagar livre mercado, ele não vai ser bonzinho, tá? Então é preciso. Mas, claro, isso é uma postura não minha, né? Nosso regime constitucional, ele é um regime social-democrata, ele é capitalista, mas o Estado ele não está ali para ficar de fora. Ele vai regular o nosso desenvolvimento econômico para que as empresas cresçam, micro e pequenas empresas também, né? Promove micro e pequenas empresas, startups, né? Agora que a gente está chegando no período da Páscoa, aquela senhora que vende ovos de Páscoa para complementar, para ajudar a pagar o colégio do filho, comprar o material escolar do filho, né? É importante que na nossa política de Estado, esses pequenos empreendedores, eles cresçam também. Então eu entendo a postura do colega, doutor Maia Filho, que não gosta e acha ruim, mas o fato de alguns serviços deles não sejam tão bons quanto a gente gostaria, não significa que a gente tenha que abandoná-los. Na verdade, eu vejo mais, não estou dizendo que essa é a ideia do colega, mas muitas vezes é uma postura preguiçosa, porque o que a gente tem que fazer é lutar, exigir que esses serviços tenham mais qualidade, exigir, participar. Os pais que atuam, que têm seus filhos em escolas públicas, têm que exigir um serviço público de qualidade de educação, né? Telefonia, realmente, a gente tem muitos celulares, mas o índice de reclamação é gigante. Dificilmente você passa mais do que 10 minutos em uma ligação. Se a ligação cair, serviço de telemarketing basicamente liga para todo mundo. Tem dia que eu recebo 15 ligações de serviço de telemarketing. Então, talvez a gente deva ser um pouco mais exigente na hora de regular a qualidade desses serviços, tá? E é isso que a gente tem que falar para o nosso cidadão. Ok. Cidadão fortalezense. Agora você está falando sobre o Parque Raquel de Queiroz, né? De fato, é um parque incrível, lindo, e na periferia da cidade, né? No Presidente Kennedy. Então isso é muito bom, mas é necessário que isso seja entregue, que isso seja cuidado. Acredito que você concorda comigo também, Nonato. Também um colega Maia Filho. E não é uma empresa que vai cuidar, é o serviço público, a população. Eu moro aqui na região e a população, ela liga, ela denuncia o que está acontecendo lá. E os veículos de imprensa são muito importantes também nesse processo. A culpa não é só do Estado. Esse processo de diminuição das desigualdades regionais, de erradicação da pobreza, não é só responsabilidade do Estado, é responsabilidade de todos nós como nação, como cidadão. E, voltando ao assunto, que é a terceira via, eu não vejo a terceira via falando sobre erradicação da pobreza. Eu não vejo falando a terceira via debatendo sobre, criticando a Petrobras, porque, de fato, a Petrobras hoje é uma sociedade de economia mista. Ela é uma empresa privada em que a União ela é majoritária. E, mesmo assim, por uma política econômica do governo atual, por uma política econômica que é compartilhada pela maioria dos candidatos da terceira via, a proposta é: o Estado não deve interferir. Como o Estado não interfere, o preço da gasolina vai lá para cima, prezado colega. Isso é ruim, não é para você não, é para todo mundo. Para todo mundo isso é ruim. Não significa que a gente tenha que
colocar 100% da Petrobras nas mãos do Estado. Na verdade, é importante que o Estado esteja lá. O que a gente precisa fazer é colocar governantes compromissados com o nosso projeto constitucional de diminuição da pobreza, de proteção das camadas mais vulneráveis da sociedade. Para isso, a gente tem que debater, tem que falar sobre isso. É lógico que a gente não concorda que o serviço público de educação, saúde, ele é ruim, né? Lógico que a gente concorda com isso. Ninguém está defendendo aqui que deve continuar como está, mas, com certeza, essa é a postura também que a gente tem que defender aqui. Acabar com o Estado não é a melhor alternativa para esses problemas, porque o capitalismo ele não tem espaço para o pobre, para o miserável. É preciso que o Estado ele regule esse sistema, promova pequenas empresas para que a pobreza e a miséria acabem. O nosso objetivo como nação é esse, Donato. Por quê? Porque quando o pobre começa a comprar, a força produtiva do Brasil inteiro ele cresce, né? A gente não precisa pensar apenas nas exportações, né? O colega comentou que o Brasil ele alimenta o mundo, mas o brasileiro está com fome. Então o Estado ele está aí para ajustar, né? Para regular essa atividade econômica. Por que ele não está fazendo isso agora, Tarcísio? Ele não está fazendo isso agora porque a perspectiva política e econômica do atual governo e também de grande parte, para não dizer 100% da terceira via, é que o Estado não deve fazer esse papel. Então, que na verdade a gente precisa pensar em um Estado responsável, em um Estado compromissado com os nossos objetivos constitucionais. E é isso que a gente tem que trazer na hora de escolher em quem você deve votar. Existem, de fato, candidatos que eles ganham com a polarização. O presidente Bolsonaro, ele promove, ele não está só se beneficiando, ele promove a erosão das nossas instituições e com isso ele ganha e o Brasil perde. Existem outros candidatos que fazem isso também. Por exemplo, os candidatos que representam o que se chama, o que se tornou, não é o que aconteceu, mas o que se tornou o chamado lavajatismo. Tarcísio, deixa eu... A politização das instituições jurídicas de proteção e combate à corrupção, né? Então, só concluindo, Nonato, de fato, o combate à corrupção ele é muito importante, mas nós devemos buscar fazer isso com respeito às instituições. Um juiz e um promotor de justiça, eles têm uma carreira muito consolidada e ganham muito bem para cumprir o seu papel social. A gente tem que fortalecer o sistema de justiça, fortalecer a participação popular nesse sistema, para que ele não seja politizado. Por quê? E assim eu termino. Com a manipulação dessas instituições e com a degradação do nosso debate político, um candidato pode ganhar. Mas o Brasil ele perde, quando o Brasil perde, o pobre ele sofre ainda mais. Deixa só equilibrar aqui a participação dos dois, para que a gente possa dar o mesmo tempo e espaço para eles. Eu estou esquecendo, ouvindo vocês, de que ouvintes estão interessados em também discutir. O Eric diz que nem sempre a privatização garante serviços de qualidade. O Ronaldo, quase da mesma sintonia, diz que privatização só serve para aumentar os preços. Vou deixar com você, Maia Filho, para que responda aos ouvintes. Não, é uma afirmação que é desmentida pela realidade. Os preços das telecomunicações, tudo que você privatiza, reduz o valor. O melhor programa social que um país pode implementar para ajudar os pobres, ajudar os miseráveis, é a economia de mercado. Esse discurso que foi feito aí, na verdade, é ideologia constitucional. Não tem nada a ver com direito constitucional. A Constituição é agnóstica. Ela prevê a livre iniciativa. E o mundo inteiro, nós temos 70 anos de experimento histórico, desde a Segunda Guerra Mundial. Todos os países que seguiram esse caminho fracassaram, aumentaram a pobreza, entristeceu a população, aumentou o desemprego, Nonato.
A economia de mercado ela precisa ser difundida. Infelizmente, eu acho que o presidente Bolsonaro não é o melhor porta-voz de uma boa ideia. A gente precisa acreditar nos brasileiros. Basicamente é isso. Não acredita no político. Tá? Tem político dizendo que vai resolver a guerra da Ucrânia tomando cerveja. Simples desse jeito. Não é verdade. O político, o Estado, ele não consegue promover o desenvolvimento. Ele usando a linguagem do futebol, Donato, ele é o dono do campo e o dono da bola. Então ele não pode jogar o jogo. Quem joga é a sociedade. São os brasileiros que podem desenvolver o Brasil. Acreditar no Brasil. A gente falou aqui, por exemplo, só para citar um exemplo aqui, nós temos a educação, a nossa educação não é de qualidade. Nós aqui em Fortaleza temos a melhor escola do Brasil, melhor escola privada do Brasil. A escola que não funciona é a escola que é gerenciada pelo governo. O próprio Tarcísio não coloca o filho dele na escola pública. Você, Donato, não coloca seu filho na escola pública. Você quer o melhor para ele, coloca ele na escola privada. O aluno da escola de Fortaleza compete e uma só escola de Fortaleza ganha de São Paulo inteiro, dos vestibulares do ITA, do IME. Isso é a iniciativa privada. Ela é boa para a população, é boa para os pobres, para os miseráveis. A China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Quando ela abandonou as ideias que o Tarcísio falou, ela colocou 400 milhões de pessoas, 2 vezes o Brasil da classe média. Por isso que a China, em 2020 a 2022, a China cresceu, multiplicou 17 vezes o PIB do Brasil. É o maior programa social do mundo. O maior do mundo. Mesma coisa aconteceu na Alemanha, quando se uniram, a mesma coisa. O Japão foi devastado ontem, em 1945, abandonou essas ideias de dirigismo estatal, virou uma potência. Mesma coisa. A Ucrânia agora está tentando entrar na União Europeia para ficar rica. E a Rússia ficou com inveja disso. Foi querer assassinar os ucranianos, porque a liberdade é uma inerência do ser humano. Essa história de dizer que o governante vai resolver o problema, não dá para a gente acreditar mais nisso. Isso é igual a cloroquina. Eu repito, 70 anos de história. 70 anos que o Brasil tenta a mesma coisa. O governo resolver as coisas. Eletrobras, Petrobras, tudo Brás. O Correio é péssimo, vai ser privatizado agora, já foi tarde. Tudo que o governo faz é muito ruim. A população é vítima disso. Tá? Todo o sonho do brasileiro é ter um plano de saúde. O próprio Tarcísio ele tem um plano de saúde dele. Ele não coloca a vida dele e dos filhos dele na mão de ninguém. A gente tem que... Vamos pensar agora juntos aqui. Os hospitais privados de Fortaleza eram um show. Fizeram hospitais de campanha nos estacionamentos, gastando 5 bilhões para 90 leitos, removeram e foi barato e resolveu o problema. O Estado quebrou um estádio de futebol, ficou sem o estádio e sem o hospital. É péssimo. Maia. O único hospital que sobrou da pandemia foi um hospital feito pela iniciativa privada, que o governo tomou. Maia, ele simplesmente não entrega o tempo nosso esgotou, já passamos até do horário para dar atenção ao discurso de cada um de vocês e agradecemos a participação nesse debate. Muito obrigado ao professor Tarcísio Maia pela condução do seu pensamento, cada um mostrando realmente. O que nós queríamos demonstrar, acima de tudo, é a questão da terceira via, que é um sonho de consumo de quem rejeita tanto Lula quanto Bolsonaro. A chamada terceira via ainda é um desafio matemático, estatístico. Até agora não chegou a dizer assim, vai levantar voo. Mas como você falou no início, há candidaturas que chegam com um ponto muito baixo nas estatísticas e de repente somam. Discussões também, 2 fatores. O piso eleitoral do PT estaria numa faixa de 27 a 30 dos eleitores, suficiente para levá-los ao segundo turno. E outra que Bolsonaro, que enfrenta um momento ruim em termos de popularidade, quanto ao menos 20% do eleitorado, e disputando a reeleição no cargo, tem instrumentos para tentar reduzir a sua rejeição e ganhar terreno. A grande questão é essa. E essa terceira via vai acontecer? Vocês deixaram aí um ambiente mais ou menos esclarecido de como poderemos concluir até daqui a 6 meses no dia das eleições. Muito obrigado pela participação de todos vocês, dos nossos ouvintes também. Desculpem as perguntas que vocês enviaram e que não deram para ser aqui trazidos.
Debate tem trabalhos técnicos de Carlos Manuel, produção do Yuri Costa, coordenação da Jangadeiro Band News é de Dina Sampaio, direção de jornalismo de Isabela Martã. Obrigado. 101,7